Olá pessoal do CIS Squad, meu nome é Arthur Lessa e hoje a gente vai falar sobre OpenVPN no pfSense. Na nossa aula de hoje a gente vai falar sobre tanto site-to-site quanto client-to-site. Ou seja, a gente vai criar uma conexão VPN entre ponto A e o ponto B, que a gente vai ter um nome mais fácil para se lembrar, Dublin e Califórnia, e a gente vai ter também dois clientes, Debian A e Debian B. Pode ser qualquer sistema operacional, tudo que a gente precisa saber, é tudo que a gente precisa fazer, na verdade, nada mais que um ping para garantir conexão. A gente pode fazer um SSH, um acesso remoto depois para garantir. E uma outra máquina para a gente fazer também um acesso remoto, para garantir que está funcionando a segunda VPN. Para ter um acesso mais real, a gente vai ter duas redes OpenVPNs. Uma interligando o ponto A com o ponto B, e uma outra para que funcionários, por exemplo, consigam se conectar através do pfSense. E aí a gente vai fazer algo um pouco mais complexo, que para chegar um pouco mais da realidade, na verdade, que vocês podem enfrentar. E provavelmente devem estar enfrentando agora. O ponto importante é que a gente vai utilizar o VirtualBox, ao invés de utilizar a Amazon nesse caso, porque a nova versão do pfSense 2.2 corrigiu vários bugzinhos, na verdade, com o OpenVPN e até mesmo com o IPsec. Eles mudaram totalmente o foco e agora utiliza o pacote Strong Swan. Então, por conta disso, a gente vai utilizar o VirtualBox e é importante saber que a gente precisa dessas duas, saber como que funciona essas duas terminologias, o Bridge e o Internal. O Bridge nada mais é que ele reutiliza a sua placa e ele entra como se fosse um novo node no seu roteador, como se fosse uma máquina nova. Ele vai pegar o DHCP normalmente, vai pegar tudo funcionando como deveria. E no interno, nada mais é que uma placa que você está colocando lá, que ele vai falar, que permite, na verdade, a comunicação entre as máquinas em si. Que é o que a gente precisa, nada mais que isso. Então, a gente vai conectar no primeiro aqui, 1.17 e no 1.18. Mas antes disso, a gente precisa desabilitar o firewall neles, até porque a gente não consegue acessar a LAN, porque é uma rede totalmente fora da minha. Eu estou dentro desse 192.168.1. Então, ao invés de configurar a LAN com uma outra rede depois e por aí vai, eu prefiro já fazer da outra forma, senão não demora tanto. Obviamente que vai acontecer alguns problemas, que já aconteceu no passado, de mesmo que desabilitar o firewall, e criar regra, na verdade, para liberar meu IP, ele vai acabar dando alguns probleminhas. Até porque a gente está fazendo ao vivo e eu espero que problemas ocorram. Ok, connections not private, pfSense, configuração do zero. E aqui eu vou colocar como Dublin, CIS Squad, e coloco qualquer DNS que eu me lembrar de cabeça, que é obviamente do Google. Eu vou em Dublin e eu desmarco a última opção, Private Networks, caso contrário ele vai bloquear meu IP toda vez. E aqui a gente faz como mando ditado. 10.140, 100.1, exatamente como a gente tinha na nossa rede da Amazon. 10.140 de um lado, 10.150 do outro. Ok, assim que eu der um reload, assim que ele executar esse trigger, ele vai me bloquear, porque as regras serão importadas e como não tem nenhuma regra liberando meu IP, ele vai simplesmente bloquear. O que é o correto, na verdade. Nós desabilitamos novamente, entramos lá, aqui no System Logs, para ficar mais fácil, você pode criar do zero, mas aqui é mais fácil ainda. Eu diria que é um atalho de preguiçoso. Clicamos em Firewall. Você vai ver aqui o meu IP, tentando acessar esse IP 443 e bloqueando um TCP SYN. Então eu clico aqui, Pass Rule, dou um OK. Ele já criou regra para mim. Source 1.6, que é a minha máquina, para 1.17. A gente vai fazer a mesma coisa com outro. Enquanto isso, a gente vai deixar instalando um pacote que demora um pouquinho, que ele é essencial para a nossa aula por OpenVPN. Então a gente volta aqui, desabilita novamente. Se ele para de ser teimoso. Provavelmente já vai ter que desabilitar mais algumas vezes.
a gente instala um pacote chamado OpenVPN Export. Aqui. O que esse pacote ele faz? Ele basicamente possibilita que você extraia todos os certificados, na verdade, de um usuário em particular, e também já cria um arquivo de configuração baseado nas configurações que você tem no servidor e para o cliente em si. Assim facilita muito para quem está utilizando a parte web, por exemplo. Ao invés de você ir por cada cliente, exportar cada arquivo, depois criar um arquivo zip para mandar para o cliente, é realmente um trabalho desnecessário. Então a gente vai para o ponto 18, fazer a mesma coisa. Só para garantir, número 8 é entra para o shell e eu executo pfctl, que é o pf control. E um flag -d para desabilitar. Só para garantir se não ficou claro. Next California, syssquad 88888. Em Dublin, desabilito Private Networks. E aqui 10.150. Auditech como exemplo. Essa sim é a mais básica que eu me recordo. Eu lembro que era um subwoofer, para quem é da época, que a única coisa que eu pensava lembrar qual que é a senha mais fácil ever. E aí, falei, ponto, Auditech. É a coisa que eu nunca mais esqueci na minha vida. Então qualquer coisa de lábios, por exemplo, de exemplo, ou de demo, eu sempre utilizo o mesmo. É mais fácil para digitar e bem rápido para digitar. Ops. Ok, então a gente já está aqui. Voltamos para a mesma coisa, System Logs, Firewall 1.6. Aqui, 1.6, 18. 1.6, 18, TCP 443. Perfeito. Vê se confirmou aqui. Ok. Pode acontecer o seguinte. Se ele falhar na hora de fazer o download no desses caras aqui, verifique se a sua internet está ok. Pode acontecer que às vezes ele falha. Aconteceu comigo umas 2 vezes. No packages. Parece que já está ok. Vamos tentar o B novamente. Available packages. OpenVPN plus confirm. Feito. Enquanto isso, a gente faz o seguinte. Nós precisamos criar os nossos certificados. Então vai em System Cert Manager. Em primeiro lugar, a gente cria uma CA, que é uma Certificate Authority. Depois cria os certificados. E depois, no final, a gente cria um Certificate Revocation, que nada mais é o que a gente chama de CRL. Que nada mais é que como se fosse um banco de dados, mas na verdade é uma lista de distribuição, onde o OpenVPN ou o Apache, por exemplo, ou qualquer outro, ele sabe quais são os certificados que ele vai autenticar, ele vai aceitar, no caso, uma requisição de autenticação, por exemplo. Então a gente coloca Dublin CA, cria uma nova, não precisa ser exatamente como a minha, mas para testes, não precisa me preocupar. Aqui, syssquad. Aqui, test.syssquad. Vou colocar, sei lá, Doraí, para ficar mais próximo de Dublin. E daqui a gente coloca Dublin CA. Essa é a parte mais importante, Common Name. Todas as nossas regras de OpenVPN que a gente vai ver mais para frente, tudo é baseado nesse Common Name. Então, utilize um que você sempre vai se lembrar, que você sempre consiga se lembrar. Certificates, a gente vai criar mais um. Então a gente cria, em primeiro lugar, o nosso OpenVPN do tipo Server Certificate. OpenVPN. Nós criamos mais um, que vai ser para a nossa amiga Califórnia. Nesse caso pode ser user, não tem problema,
Porque, mais uma vez, como eu expliquei na aula passada, o OpenVPN não tem o conceito de server-server, mas nada mais que server to client, e aí você utiliza algo chamado iRoot, que é o que o PFSense 2.2 facilitou a vida de todo mundo. E eu vou explicar depois o porquê. Aqui a gente coloca Califórnia, e aí eu crio mais um, que é o que eu vou utilizar para o meu MacBook, caso eu precise. Na verdade, não, eu vou precisar. Eu coloco Lessa, que é mais fácil. Feito. Vamos para a última etapa. A gente cria um CRL, Dublin CRL, Save, e agora a gente parte para o OpenVPN. Então tá, chegando aqui, se o pacote instalou com sucesso, você vai encontrar essa nova bin aqui, Client Export, o que significa que você vai conseguir exportar os seus clientes aqui. Voltando para Server, a gente clica em mais. Existem duas configurações, existe o Peer-to-Peer e o Remote Access. O Remote Access, quando ativado e configurado, ele vai ativar lá no Client Export que você tem uma configuração válida. Caso contrário, se você tiver Peer-to-Peer, você não vai conseguir exportar os certificados, tudo por ali. Até porque não faz sentido. Então, no nosso caso, a gente não vai utilizar um Shared Key, mas vai utilizar um SSL TLS. Deixe tudo padrão, o UDP, o TUM e utilizar o ONE. E a porta a gente pode deixar 1194 mesmo. Aqui a gente pode colocar Dublin, Califórnia, para garantir que a gente sabe o que é isso. A parte de autenticação TLS no pacote a gente vai deixar que ele gere automaticamente, porém quando a gente configurar a gente precisa pegar esses valores aqui. O nosso CA já está configurado, porém o nosso CRL não está. A gente clica aqui, WCRL, Server Certificate. Toma cuidado que por padrão ele seleciona primeiro e pode acontecer que você utilize a opção errada. Então clica aqui, seleciona OpenVPN, DHate a gente vai utilizar 4096 como antes. Encryption, exatamente seguindo o mesmo padrão de todos os cursos, 256 CBC e um SHA-256 também para garantir. Eu não tenho nenhuma aceleração na parte de criptografia pelo meu hardware, em questão de ser virtualizado, mas caso você tenha, por favor utilize, faz muita diferença em termos de throughput e tudo mais. No nosso caso a gente vai utilizar a rede que a gente comentou. Então essa vai ser a rede de servidor para servidor, e depois 200 a gente vai utilizar para Remote Access. Não vou utilizar o IPv6, não vou redirecionar todo o tráfego através do túnel. É exatamente como eu falei na aula de Linux em si, você não precisa configurar esse Redirect Gateway para tudo. É melhor fazer, na verdade, uma configuração por usuário. A não ser que você tenha, por exemplo, que uma empresa ou uma filial que você quer que todo o tráfego vá para uma matriz. E da matriz você faz um proxy que faz uma alimentação de banda ou qualquer coisa que você quiser fazer. No meu local network, aqui eu vou ter o meu 10.140.100.0/24 e no meu remote network eu vou ter o 10.150.100.0/24. No compression, toma muito cuidado com isso aqui. Na aula de troubleshooting que a gente vai ter mais pra frente, e caso você tenha uma dúvida em particular, o momento é agora de deixar os comentários sobre troubleshooting, porque eu vou cobrir uma aula só sobre troubleshooting. E o compression é uma delas. Vou deixar como enabled, adaptive compression. O resto eu não preciso deixar. Não tem nenhuma configuração avançada, mas caso você tenha, por exemplo, você pode colocar uma rota específica, exatamente como está no exemplo, ou configurar um keep alive, por exemplo, e vice-versa. A gente vai deixar como default, não precisamos de muito para o log, caso aconteça algum problema. Feito isso, antes da gente ir direto para o Califórnia, a gente precisa garantir que a nossa regra de firewall libera duas coisas. Primeiro, a gente tem agora o OpenVPN aqui, a gente vai liberar tudo por
facilitar, na verdade, o lab, mas você pode ser um pouco mais restrito nisso. Por favor, seja. Clicamos aqui na One, já que estamos trabalhando com o DP. Source, nesse caso, vai ser N, mas você pode utilizar 1.18, por exemplo, só para Califórnia. Mas pode acontecer, e vai acontecer que você nunca vai saber o IP que está vindo, exceto se a empresa tem um IP fixo. Destination vai ser no seu One Address, e ele já tem OpenVPN aqui. Então, OpenVPN, Califórnia. Save, e dou um Apply Changes. Feito isso, eu vou no OpenVPN aqui. Assim que a VPN estiver up, a gente vai ter, na verdade, regras em particulares para o túnel. Então, por isso que a gente tem uma aba aqui somente para o OpenVPN. A gente clica aqui, a gente pode liberar qualquer tráfego. Mas a gente vai utilizar principalmente ICMP, que na verdade é o ping. NN. E está feito. Agora a gente parte para a Califórnia. O que a gente precisa para a Califórnia? A gente precisa do CA, por OpenVPN, e a gente precisa do certificado. Essa é a hora chata que eu disse que a gente precisa vir aqui e exportar. Imagine se fosse para cliente. Cada cliente que você tivesse, você precisasse vir aqui exportar, pegar a chave. É um trabalho realmente muito chato. Por isso que aquele pacote facilita para a gente. Não precisamos do Private Key para CA, é opcional. Mas o certificado em si nós precisamos, de ambos. Então a gente exporta o certificado e exporta a chave privada também dele. Agora, utilizando o próprio terminal, ou se você estiver utilizando o Windows, você pode abrir o Notepad, por exemplo. Então aqui a gente vai Downloads, Dublin CSRT. E o que a gente precisa fazer? A gente precisa importar esse certificado na Califórnia. Então voltamos aqui, vamos em System, Cert, aqui a gente clica em mais, só que a gente vai importar agora. Então importa, pode ver que é opcional. Não precisa exatamente definir qual que é o meu serial, até porque eu não vou criar um certificado daqui. Use Certificates, agora a gente pega o Califórnia. CRT primeiro, que é a minha chave pública. Califórnia. E depois a minha chave privada. Ok. Deu um save. Agora nós vamos direto para OpenVPN, OpenVPN. E agora a gente pode fazer tudo isso. Repara que eu não precisei do meu CRL, porque na verdade onde tem que ficar é no servidor, ou seja, é lá que a gente faz a validação de quem pode conectar e quem não pode. Então aqui em Client a gente vai fazer o seguinte. A gente vai dar uma nova regra aqui, Peer-to-peer, exatamente como aqui. Só que tem uma coisa em particular que eu esqueci. Lembra que eu falei que o Common Name era muito importante? De volta para o servidor agora. A regra, por uma boa prática, sempre fica no servidor, ao invés de ficar no cliente. Aqui nós temos algo novo chamado CSC, no pfSense, mas na verdade chama CCD, ou Client Config Directory. Ou seja, aqui que você cria as configurações específicas para um usuário. É por isso que eu recomendo não colocar aquele Redirect All Traffic. Caso contrário, você vai jogar todo o tráfego para o pfSense. E você não quer necessariamente. Um exemplo prático disso é um cliente acabou de se conectar da casa dele, ele deixou ligado o uTorrent. E aí daqui a pouco ele estava baixando Game of Thrones, estava baixando várias outras coisas, e aí acabou com a internet de todo mundo. Caso você não tenha meios para controlar isso. Então aqui ele já para e pede o Common Name. Então a gente vai deixar Califórnia, exatamente como está no certificado. Não quero bloquear isso aqui. E ele fala que se você bloquear, use uma CRL. Não precisa especificar nada disso, Tunnel Network, porque o meu servidor na verdade já fala isso. E agora, aqui no meu Local Network e Remote Network, aqui que eu preciso dizer. Repara que aqui
ele vai falar o seguinte, que assim que eu colocar essa opção aqui, ele vai utilizar o iRoute, ou seja, aqui que o servidor vai saber, olha, quando eu receber o tráfego, ou eu preciso mandar um tráfego, por exemplo, para a Califórnia, e eu sei que eu preciso mandar através do OpenVPN, porque o meu iRoute ele vai dizer para o meu servidor, olha, qualquer tráfego que vá para 10.150 vá através do OpenVPN para a Califórnia no IP que ele pegar. Ou seja, você não fica atrelado a um IP particular, ele pode mudar. Então aqui a gente vai colocar 10.150 124 e aqui aqui é IPv6, desculpa. E é isso, a gente não precisa fazer muita coisa por aqui. Caso você queira, por exemplo, você pode configurar um NTP ou um DNS diferente, por exemplo, o seu Active Directory e por aí vai. Te dá um save. Pode ser que eu me enganei o local remote, mas a gente consegue conferir isso depois. Ok, a gente já sabe isso. Agora a gente vai e configura. 192.168.1.17 11.94. Não temos nenhum proxy, não temos nada aqui. Colocar Califórnia, Dublin. Não tem autenticação, exceto o certificado. Agora é uma diferença aqui. Lembra que a gente gerou automaticamente esse TLS? A gente precisa dessa chave agora aqui. Caso essa chave não seja correta, o que acontece é a VPN pode até subir, só que o problema é que ele não vai fazer a autenticação do pacote. O que significa que ele vai gerar um erro nesses pacotes que não serão encriptados. Então a gente volta aqui em Server, abre ele e copiamos essa chave que geramos para TLS. Feito isso, Client Certificate, Califórnia. Repare que essa é uma mudança do 2.2 também. Caso não tenha nenhum certificado, ele vai utilizar usuário e senha. 256, CPC, SHA-256, não tenho hardware, não preciso de Tunnel Network, preciso de Remote Network, então na verdade aqui vai ser 10.140. E Compression, eu preciso de Compression. E ok, não preciso de mais nada. Deixa eu confirmar. Type of Service a gente não precisa. Não precisamos puxar na verdade precisamos pegar as rotas. Então não marque essa opção. Não precisamos remover as rotas também. Parece que está tudo ok. Vamos ver se está tudo ok. Agora a gente vai lá em Firewall. E nós liberamos também o tráfego por essas bandas aqui. E vamos ver se está ok. Se nós formos agora em Status OpenVPN, a gente consegue ver que parece que está funcionando. Vamos ver na outra ponta. Opa, está up. E o interessante, uma coisa também que mudou, que parecia tão simples. Na versão 2.2, agora aparece algo mais humano de se ler. A gente consegue ver que é um kilobytes. Então o que a gente vai fazer para ver se está certa aquela opção que eu fiz? A gente consegue ver aqui nesse Show Routing Table. Aqui ele vai dizer que atrás desse Califórnia está esse 10.150.100. Ou seja, está ok. O que a gente faz agora para garantir? Vamos configurar esses dois Debians e aí a gente vai ver se funciona mesmo ou não. Então no Debian A, aquela mesma senha super secreta que eu te falei, e daqui a gente vai configurar o IP 10.140.100.10. Se eu me lembro, ainda é assim. São dois As. IP address add. Vê se funcionou. Funcionou, mas está errado. Está vendo aquele barra 32? Deveria ser barra 24. Então IP address del for
delete. E agora vai ser um add da forma correta. 24. Vamos ver se está ok agora. Ah, agora está ok. E o que eu preciso também, eu preciso de uma rota padrão para acessar o meu gateway. Vamos ver se eu consigo chegar nele lá primeiro. Consigo chegar. Então agora eu vou adicionar add default via dev at 0. Vamos ver se funcionou. Funcionou. Então 000 vai para outra ponta. Agora a gente configura o outro endereço aqui. Stack. Ok. Então, seguindo o mesmo conselho, eu já tenho, na verdade, ele aqui. E não está correto. Deixa eu remover esse endereço aqui. 140.100.11/24. Deixa eu puxar um pouco para cima, assim fica mais fácil para enxergar. Não tem nenhuma rota, não tem nenhum IP. Agora a gente vai adicionar 10.150.100.10 dev at 0. Se a gente consegue pingar. Ah, de novo eu errei o endereço IP, faltando /24. Vamos lá. Isso que eu chamo de pressa. E eu vou lá com /32. E aí a gente coloca /24 aqui. Ok, vamos ver se a gente consegue agora. Perfeito. Agora a gente adiciona uma rota. Default via... Ok. Eu ainda lembro alguns comandos ainda. Vamos ver se a gente consegue ir para a internet. Perfeito. Agora vamos ver se vai funcionar. Se funcionar, perfeito. Se não funcionar, a gente faz o troubleshooting rápido. Eu acho que eu tenho um TCP dump aqui instalado. Sim, tem. E aqui a gente tenta fazer um ping de uma ponta para outra. 10.140.100.1. Perfeito, eu consigo chegar lá. Mas será que eu consigo fazer um SSH nele? Vamos ver. Minto, eu cheguei no gateway da outra ponta. Pinguei errado, por isso que eu não vi nada ali. Ahá, perfeito. Mas não quer dizer que na verdade tudo vai funcionar. Vamos fazer um SSH. Não funcionou. Ou seja, muito provavelmente cada um também não tenha um servidor SSH. Vamos ver aqui. Acho que esse comando ainda existe. Aham, funciona ainda. Sim, eu tenho algo rodando na minha porta. Seria sysquad arroba 10.140.100.10. Aham, funcionou. Tô aqui. Vamos ver se funciona mesmo. Cheguei. Perfeito. Funcionou. Então a gente já tem uma rede de ponta a ponta funcionando perfeitamente. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai criar o client to site para ser algo mais realista. Então, no mesmo servidor, eu volto lá e crio uma outra instância de OpenVPN. Então, eu clico aqui em OpenVPN e agora eu vou conectar o meu MacBook lá. Então eu clico aqui, mas agora eu mudo, coloco Remote Access, mas não vou utilizar a autenticação. Normalmente, eu vou utilizar a certificação via SSL. Repara que ele já colocou a porta 1195 para mim. Porque assim, o legal do PSense nessa parte, nesse quesito que eu gosto muito, é que no OpenVPN você já pode criar várias instâncias de uma forma bem mais prática do que criar na mão, por exemplo.
Então a gente consegue ter ambos aqui. Então eu vou colocar aqui Dublin RA, que na verdade nada mais é que Remote Access. Mesma coisa, TLS, gero tudo por aqui. Vou utilizar o CRL sim. E aqui eu vou utilizar o Lessa. O DHate eu coloco 496. Sigo o mesmo padrão para o resto. 256 CBC. E 256 por aqui também. Continuo utilizando o meu def para 1, ou seja, quero ver, eu não tenho nenhum intermediário para checar, então ele vai verificar simplesmente o cliente e o servidor. Agora que chega uma rede diferente, 200.0/24, não vou redirecionar todo o tráfego, como eu disse, a minha rede local que eu quero que ele acesse é essa daqui, e vou ter uma compressão sim. Vamos lá. Sim, IP automaticamente. Essa é uma opção interessante. Caso, por exemplo, o meu IP mude, você pode conectar, você pode reter a conexão do mesmo. Nesse caso aqui a gente não precisa. Como eu falei na aula passada em relação à topologia, a gente quer acessar na verdade todas as redes, a gente não precisa limitar na verdade para algo, por exemplo, o NET30. Que mais aqui? DNS, NTP, NetBIOS. Ok. Perfeito. Então agora a gente já tem 11.95, 172.16.200. Só para garantir que a gente está seguindo a mesma linha. O que a gente fez? Primeiro, a gente instalou o OpenVPN Export Client Utility. Pode ser que o nome seja errado, mas é só dar um search naquele package que você já vai descobrir qual que é. Depois a gente criou os certificados. A gente criou o quê? A gente criou uma CA primeiro. Daqui a gente criou um certificado do tipo servidor para o OpenVPN. A gente criou um certificado para a Califórnia. E a gente gerou um certificado para o Lessa, para mim. Dali, a gente também gerou um CRL, para a gente fazer a revogação dos certificados, caso seja preciso. Dali a gente chegou e configurou o OpenVPN como um todo. Agora a gente está fazendo a parte do cliente. Então a gente já tinha tudo pronto. Nada mais é que a gente está criando aqui agora um 72.16.200. Vamos ver como é que a mágica funciona agora. Se a gente for aqui no Client Export, a gente vai ver alguma coisa diferente. Repara que aqui agora ele reconhece que eu tenho um IP, que eu tenho na verdade um Access Server funcionando. E aqui você pode especificar, você pode utilizar o IP 11.17 ou você pode colocar vários outros, ou até outro mesmo. Isso facilita e muito na parte da automação. Daqui, Local Port, você pode ter mais de um. Eu não preciso utilizar nada disso que eu estou utilizando no macOS. No Windows seria praticamente a mesma coisa. Repara que aqui ele mostra aqui o meu OpenVPN e o meu California. E ele não está utilizando, não está aparecendo o Lessa. Deixa eu dar uma olhada por que isso não aconteceu. Eu vou verificar no momento, mas enquanto isso você pode ver que você pode jogar só um arquivo em si, ou seja, caso você tenha um cliente, por exemplo, Android, iPhone, você vai ter um Windows instaladores aqui, e no meu caso vai ser o macOS. Deixa eu verificar o porquê que o Lessa não está aqui, que na verdade ele deveria estar. Vamos lá, Cert Manager, Certificates. Eu coloquei OpenVPN Server. Por que ele está em uso? Deixa eu ver aqui. Server Certificate. Esse é o RA, não é? Não, esse é o servidor. Ops. Quer ver o que aconteceu? Aqui eu acabei utilizando o outro. Tá explicado. Tá vendo aqui? Server Certificate. Tá errado. Deveria ser OpenVPN.
Agora eu volto aqui e corrijo esse meu erro ao vivo, ou na verdade gravado, mas enfim. Você entendeu? Client Specific Overrides, não preciso fazer nada. Client Export. Agora está aqui. Lessa. Então eu vou aqui, dou um download nesse meu Viscosity. Ele coloca o nome, depois a porta, depois o protocolo, a porta e depois o nome do cliente em si, para ficar mais fácil para procurar depois. No macOS eu estou utilizando um cliente chamado TunnelBreak, que é o mais famoso na verdade. Então se eu abrir ele aqui e dar 2 cliques, ele já vai reconhecer e eu vou colocar só para mim. Eu sou egoísta, não quero que os outros se conectem nessa VPN. Assim que eu tiver isso pronto, eu coloco a minha senha. Dessa vez não é AudTech. Eu vou colocar algo como Dublin para ficar mais fácil. Assim eu sei de onde que eu estou conectando. Agora quando eu for aqui no canto da tela, já apareceu. Opa! Eu vou dar um connect aqui. Waiting for server response. Agora eu vou te dar a dica. Eu errei mais uma coisa. Eu esqueci de liberar a conexão. Caso contrário, ele vai ficar ali para sempre. Ou forever. Lembra daqui 1194? A gente precisa criar a mesma coisa agora que a porta é diferente. 1195. Então eu vou lá, UDP source any destination one address. E vou colocar 1195. Nada me impede também de criar um alias para ficar mais organizado. Aqui eu vou colocar OpenVPN Remote Access. Assim fica mais fácil para lembrar. Apply Chains e vamos ver o que acontece. Eu vou aqui para o OpenVPN no meu status. Repare que agora eu tenho 2, Dublin Califórnia e tenho Dublin RA. Então desconectar e tento novamente. Que o UDP ele é meio chato. Ele não sabe que ele pode tentar de novo. Ok. Opa! Parece que conectou. A gente dá um refresh aqui. E olha só quem está conectado. O Lessa. Pelo Common Name. Lembra de novo, mais uma vez, que o Common Name é o que importa. Então aqui ele mostra qual que é o meu IP de verdade, aquele 1.6. O IP que eu ganhei. E a minha parte de gerenciamento de banda. Uma forma bem mais básica, bem crua. Para garantir que está tudo certo, eu vou aqui em fconfig no Linux e adivinha quem está aqui? Eu tenho uma placa nova chamada UTune 0. Está aqui 172.16.206. Bom, eu garanti que eu conseguiria acessar a minha própria rede 10.140. Vamos ver se isso é verdade. Repara que até agora eu não usei nenhum tipo de NAT. Eu não preciso de NAT, como diz na internet, para fazerem as coisas funcionarem. Mas a gente tem um pouco de sorte também, que sempre dá problema quando a gente está fazendo essas aulas. Vamos lá. TCP dump. Eu vou tentar pingar o 10.140.100.10. E olha só quem está chegando, 172.16.206. Como que isso é possível? Bom, nada mais é que a gente faz todo o traffic flow, aquele traffic flow que a gente sempre falou de novo na aula. O meu Mac, ele vai pfSense. Então ele vai para aquele 172. E daí ele vai para o internos, ele verifica quem que é a minha LAN. Então ele vai para a LAN e depois vai para o meu cliente. E a mesma coisa no vice-versa. Só que isso é muito fácil. Ou seja, a gente só conectou numa rede. Mas e se eu quisesse que o meu Mac, por exemplo, acessasse a rede da Califórnia? Como é que eu vou fazer isso aqui? Se eu tentar agora, o que eu vou fazer? Eu vou lá, dou 10, 150, 100.10. Funciona. Por quê? Ele está tentando ir pela internet. Lembra aquele iRoute que eu comentei? Ele não tem isso, ele não tem nada, ele não sabe de nada. Então se eu dar uma olhada aqui na minha rota, por exemplo, netstat rn, repara que aqui eu tenho um 10.140 que foi atribuído pelo OpenVPN. Repara aqui na minha interface.
E aqui eu consigo acessar o servidor direto, que a gente falou aqui, e depois a minha outra ponta. Então a gente precisa ter um outro cara aqui, um 150. Então qual que é a forma correta, ao invés de sair fazendo gambiarra por aí? A gente vai lá agora, volta na VPN. O que a gente precisa fazer? A gente precisa garantir que o pfSense-B, quando receber um pacote de 200, ele sabe como voltar, e vice-versa. Então vamos lá, a gente vai aqui no nosso servidor, Dublin, Califórnia, e vou falar o seguinte: as nossas redes locais são 10.140 e agora tem mais uma, 172.200, e é isso aí, eu não preciso modificar aqui, até porque não tem uma outra lá, mas se eu tivesse ia ser a mesma coisa. Fechou, clico aqui em Save, tomara que funcione. Aqui no meu Dublin Remote Access, agora mudou também. Lembra que eu só liberei o 140? Também preciso liberar o meu 10.150. Caso contrário, mesmo que eu tenha o roteamento correto, quando ele bate no OpenVPN internos, que é esse cara aqui, quando ele bate, ele vai simplesmente dizer, olha, não está liberado. Então ele não libera. Vamos lá. 10.150 100.0. Eu dou um save. Feito. Agora o que eu preciso fazer também? Lembra que eu tenho aquele iRoute? Tem mais uma aqui. Então esse é mais um campo que eu tenho que fazer também. Então essa é a minha rota local e está feito. Agora o que a gente faz? A gente dá uma reiniciada básica no nosso serviço, Services, OpenVPN, Califórnia, e aqui eu vou desconectar. Ele nem entendeu que a VPN já desconectou. E eu reiniciei também o Dublin RA, na verdade estou reiniciando mais uma vez o Califórnia. Mil perdões. Ok, então o que a gente vai fazer? Volta aqui no OpenVPN e verifica se a gente tem a conexão. Não, porque é uma conexão DP. E ele acredita que a gente ainda está up. Então eu dou uma reiniciada aqui também. E a gente espera ele conectar. Pronto, conectado. E agora a gente conecta ao nosso cliente. Vamos ver se funciona. Ok, conectado. Agora a gente volta aqui e a gente tenta de novo. Vamos ver a rota primeiro. 10.150, 100 e vai para o pfSense. Através aqui também. Bom, em termos de rota está correto. Mas se a gente esquecer alguma configuração aqui, ele vai dar pau. Aqui eu já consigo ver o less aqui. E vamos tentar agora de novo. 10.150, 100.10. Yes! Funcionou perfeito. De primeira, hein? Então a gente volta aqui e verifica na rota, tá mesmo. Eu não mudei nada dos meus clientes. Mas basicamente a minha lógica está toda no servidor. Então o que eu vou fazer aqui, eu rodo o meu famoso TCP dump que eu mais gosto na minha vida. TCP dump. E aqui aparece 172.16.200, ou seja, não tem nenhum NAT, é puro roteamento e um pouquinho de mágica no OpenVPN também para funcionar. Agora, como fica do lado do pfSense em si? Lembra que a gente acionou várias rotas? Se a gente for aqui agora, eu acho que diagnósticos e rotas, eu vou fazer o mesmo aqui. Repara as rotas que a gente tem. Se você olhar aqui no cabeçalho, quase no cabeçalho a gente tem 10.140 que vai para o OpenVPN. A gente tem o 10.150 que é a rede local. E daí a gente tem mais uma. Agora. O 16.200, que na verdade a gente recebeu através daquelas configurações que a gente fez. Só que isso não é o bastante. Se a gente voltar agora aqui, a gente vê que aquelas configurações de local route, ele também faz tudo isso. Então repara que a gente tem o 10.140, que é a nossa rede local. Tudo que tivesse OpenVPN aqui, a gente vai ter 10.150, 172 e o outro 172.
E assim é a mágica que funciona no OpenVPN, com o pfSense em si. Antes de finalizar a aula, eu queria mostrar para vocês que é um pouco mais curioso em relação a como que fica a configuração em si, e dar uma fuçada no OpenVPN, e depois até brincar com campo avançado, por exemplo. Se a gente for em Diagnostics, a gente pode ir, se não me lembro, File Lookup, Edit File, aqui. A gente pode dar um browse, ele vai estar em var, etc, OpenVPN, e aqui repara que eu tenho várias coisinhas aqui. O server 1, se a gente clicar no server1.conf, a gente vai ter o que? Procura o 100, ou seja, esse 100 significa que a gente é o que? Que é essa configuração do site-to-site. E o outro, então, servidor, significa que é com o meu Remote Access. Então você vai ver várias outras coisinhas como PID aqui, o Keep Alive que já tem por padrão, mas é um tanto quanto alto. Você tem que ele configurou um IP fixo aqui, ifconfig. Lembra aquele TLS que a gente fez? Tá aqui, ele criou. E outras coisinhas também. Então todos os nossos certificados aqui, ele tá. Lembra daquele local route? Minto. Esse é o local route, ou seja, eu estou mandando para os meus clientes, é o push route, o meu local route é esse daqui, depois eu tenho um vírgula separando que ele cria um novo. Então nada mais é que um PHP que faz um parse daquela vírgula e depois insere aqui. E daquele meu iRoute e mais um outro, em relação ao Remote Network, ele está aqui. E depois eu tenho mais um, que é o meu iRoute em si, que está dentro daquele CSC. Se a gente voltar aqui, a gente vai no 2, a gente tem quase a mesma coisa, a diferença é que a gente tem algumas coisinhas mais voltadas para Remote Access. E repara que ele tem aqui um OpenVPN 2, tudo 2. E está aqui, 172.16.200, meu IP local, e a mesma coisa, o push. Só que repara que a gente não tem o root aqui. Então, na volta, a gente volta aqui, CSC, repara que está escrito Califórnia, que é exatamente aquele common name que a gente tinha. A única coisa que a gente tem é, exatamente como tem no outro, eu estou mandando as rotas aqui, e depois eu tenho iRoute. É aqui que mostra, essa é a mágica que faz funcionar o site para VPN, OpenVPN. Se você não tiver essa regra aqui, não vai funcionar. Para a parte de pro GUI, para a parte web, mais uma vez eu só vim em status aqui, OpenVPN, e dá um show routing table. Repare que o meu cliente não sabe de nada, eu não tenho nenhum route para ele, mas aqui eu tenho, e é assim que funciona. Bom pessoal, é basicamente isso. Se vocês quiserem deixar alguma dúvida, alguma coisa em particular, fique à vontade. Só para recapitular mais uma vez, a gente criou um VPN, um pfSense A e B. A gente tem dois clientes A e B, da rede 10.140 e 10.150, exatamente como estava no VirtualBox. A gente criou uma rede do tipo Bridge para se conectar com o meu roteador em casa e o interno para se conectar entre eles. Depois a gente criou uma nova rede para OpenVPN, um 172.16.100, só para garantir que todo o tráfego desse cara significa que é de um ponto A para o ponto B. E depois a gente tem uma outra rede que é para garantir que os clientes que estão acessando de fora, por exemplo, o meu laptop. E depois o que eu fiz para garantir? Eu também liberei pelo meu cliente, todo mundo consegue acessar tanto a minha rede aqui, da minha rede do A, como 10.140, como também no Califórnia. Então isso fica bem bacana. Em relação ao Traffic Flow, esse é o básico. Esse é, por exemplo, o site-to-site. E esse daqui é o client-to-site 1, que é o meu Mac, vai para o pfSense. Minto, isso daqui é o client-to-site. Ops. Esse daqui vai ser o 2. Vai para o meu pfSense. Ou seja, Dublin.
que vai para o meu outro pfSense B, que a gente chamou de Califórnia, que depois vai para o meu Debian B. E no meu site, o site vai diretamente à ponta. Só que nesse caso, ao invés de Mac, seria Debian A para Debian B e vice-versa. Bom, pessoal, é isso. Espero que tenham gostado. E só mais um recado, mais uma vez. Agora a gente está finalizando o curso de VPN SSL. Mas caso vocês tenham alguma dúvida em relação a troubleshooting, caso precisar, deixa um comentário aí pra gente e fala o que vocês já executaram, quais são os logs, o que vocês puderem deixar. E caso você tenha alguma dúvida em relação a troubleshooting para a aula que a gente vai lançar, deixa os comentários aí, deixa alguma coisa que você está com dificuldade, uma coisa que talvez eu possa explicar de uma forma mais didática, ou sei lá, uma coisa que eu possa tentar replicar para vocês aqui. Fiquem à vontade. E no mais é isso. Um grande abraço e até a próxima.